Oi, gente bonita, voltando com mais um ponto contraponto para vocês, continuando o nosso mês em homenagem aos 50 anos do programa do Chapolin. E dessa vez nós vamos falar sobre o Gibizinho, que pelo que eu entendo é uma revistinha que era lançada todo mês, mas na verdade cada um dos números tinha 4 diferentes. Então o número 1, que foi de outubro de 1991, teve o Gibizinho da Mônica, o Gibizinho do Bidu, o Gibizinho do Anjinho e o Gibizinho do Piteco. E depois de 5 meses de Gibizinho só de personagens da Turma da Mônica, começaram a se usar outros personagens e até celebridades. No número 6 nós temos Sérgio Malandro, Leandro e Leonardo, Turma do Arrepio e Xuxa, pra no número 7 voltar a ser Turma da Mônica. Mas nós vamos falar de um dos número 8, que também teve do Chaves, da Turma do Arrepio e do Leandro e Leonardo, de novo. Mas nós vamos falar, é claro, do primeiro Gibizinho que teve o Chapolin. A história principal é sobre um bebê que não quer comer, mas tem mais 2 histórias com o Chapolin e eu acho que dá pra gente comentar em todas elas, porque mesmo a principal é bem curta. Aliás, a primeira coisa que nós temos é um passatempo. Então isso aqui era pra crianças bem mais novas, até mais novas do que a outra revista do Chapolin, eu diria. Na questão de design e execução, eu honestamente acho que não tem muita preocupação em ter um estilo aqui. Tudo é bem padrão. O Chapolin é desenhado bem parecido com o da outra revista, mas dá pra notar que a pessoa desenhando tinha alguma diferença. Tem um quadro na primeira folha que parece que os 2 olhos do Chapolin são gotas. Mas fora isso, ele também parece um pouco mais expressivo. Ele sempre parece ter uma expressão, mesmo que não sejam tão boas. O maior problema dessa primeira história, a meu ver, é que quando o Chapolin vai tentar dar de comer para ele a primeira vez, ele está carregando a sua marreta e num quadro que mostra a mãe da criança, apenas, não mostra ele fala de fora do quadro: "Ah, você gostou da marreta? Pode pegar um pouco." E em outro quadro, igualmente sem mostrar ele, nós temos uma onomatopeia "pof" e o Chapolin aparece com o prato virado na cabeça dele. Vai tentar de novo, de fora do quadro "pof" e o Chapolin caído com um prato em cima da cabeça dele. Ou seja, o desenhista está desviando nossa atenção para não ter que desenhar a ação. É mais fácil você desenhar o Chapolin com um prato virado de comida na cabeça dele do que se você tiver que explicar por que ele levou uma marretada de um bebê. Finalmente temos um pouco de ação, que o Chapolin corre e volta correndo. Plof, mesma coisa. E aí o Chapolin desiste, mas a mãe tem uma brilhante ideia e deixa o bebê ficar marretando a cabeça do Chapolin enquanto recebe a comida, dizendo que só precisava de algo para distrair ele. E é a primeira vez que nós vemos a marreta acertar o Chapolin, e eu não sei por que ele não estaria tentando se desviar ou algo assim. Se a questão é distração, o Chapolin poderia estar fazendo algum dos seus truques, usando nanicolina. Talvez até como uma piada ele tivesse que usar aquele poder para ligar todos os nervos dele pelas anteninhas de vinil, para ele poder se desviar da marreta. E ainda assim seria um bebê, então seria um pouco engraçado e irônico. Mas não, ele só leva porrada. Essa é a piada inteira, ele levou porrada. Na história seguinte, o Parceiro Ideal, talvez a coisa mais interessante é que o Chapolin está lendo uma revista do Chaves, que até onde eu sei, tem que ser um gibizinho, porque a outra revista era Chaves e Chapolin. Mas aí alguém pede ajuda, o Chapolin tropeça numa pedra, que se você não estiver prestando atenção, você nem vê que a pedra estava ali e que ele tropeçou. Ele nem parece estar caindo, ele parece estar correndo. Cataplaf! E aí ele está em cima de um cara muito maior do que ele, com aquela cara meio estereotípica de cara forte e tal, dizendo que ele é a pessoa ideal para ajudar ele. E quando o Chapolin pergunta qual é o problema, ele diz: "Eu preciso de alguém para treinar comigo." Claro, espera aí que eu vou me trocar. E a próxima página é só uma onomatopeia box, e logo depois o cara olhando, e uma onomatopeia crass, que eu acho que era pra ser crash, mas ninguém notou que estava errado, e o cara diz que está sozinho. E aí nós vemos que o Chapolin está preso numa árvore, depois de ter levado porrada, com o cara que era provavelmente o parceiro do boxeador ali também. O cara chamando: "Quem poderá me ajudar?" E o antigo parceiro dizendo: "Finge que não ouviu." De novo, os momentos maiores de ação são negados, eles são feitos fora do quadro. Isso provavelmente só para evitar que o desenhista tenha trabalho. É uma questão
questão comum, todo mundo sabe que se o cara é um quadrinista, ele provavelmente tem muito menos tempo para desenhar do que ele deveria ter. Mas aqui, tanto essa história como a anterior sofreram muito com isso. Como assim, quando que volta? Depois do comercial. A terceira, a fila, mostra um cara num terno violeta, com um chapéu e com uma gravata vermelha de bolinha amarela, mas não é pra ele ser um palhaço, é pra ele ser uma pessoa comum. E ele diz que tem que pagar um carnê, mas tem uma fila muito grande no banco. E aí ele fala as palavras. E agora, quem poderá me ajudar? Mas por algum motivo, em vez de aparecer o Chapolin, temos um quadro dele dizendo quem? Eu não sei por quê. E aí o Chapolin desce de uma árvore e cai atrás dele. Mas por algum motivo no próximo quadro ele está na frente desse cara e ele teria derrubado a pessoa na frente dele, na fila. Que de novo, não é bem feito. O cara parece estar um pouco para frente, mas ele nem parece realmente estar caindo. Talvez se eu pudesse ver a perna dele meio levantada atrás do Chapolin, mas a calça do cara é praticamente a mesma cor da janela que tem atrás do cara, então não dá pra você realmente ver. E esse cara que foi derrubado fica irritado, chama o Chapolin de pimentão e vai correndo atrás dele, seguido pelo resto da fila. O cara, com uma cara meio de bobalhão e aqueles dentes característicos de personagem bobalhão, quase parece os da Mônica, fala que, olha, eu já tinha ouvido falar desse cara, mas ele conseguiu resolver até os problemas de fila de banco. E esse cara está entrando no banco enquanto o pessoal da fila que estava pra fora está perseguindo o Chapolin. Fora esse primeiro cara que chamou ele de pimentão, nenhum dos caras perseguindo o Chapolin tinha aparecido antes. Dá pra você ver algumas pessoas na fila, mas eles são caracterizados diferente. Tinha um cara meio gordo careca, agora tem um cara que tava de cartola perseguindo ele, e uma mulher reclamando da peruca. Isso tudo além do fato que o banco agora é na esquerda do quadro, mas obviamente o pessoal da fila está basicamente no mesmo lugar, e o banco era na direita do quadro, sem a gente poder ver. Ou seja, mesmo as coisas básicas não se presta muita atenção, e como você não presta atenção e você faz de qualquer jeito, um quadro contradiz o outro. Eu imagino que a maior parte disso uma criança não fosse notar, da mesma forma que eu não acho que eles notariam os olhos junto do fim no final da página, que eu não sei, é pra ser o Chapolin se escondendo mais tarde, talvez, ou só existe uma criatura perto do fim, por algum motivo. E como nós estamos trabalhando com scans, a gente não pode realmente ter certeza da coloração, se ela era de melhor qualidade ou não, mas eu posso dizer que a escolha das cores é muito bizarra. Se esse cara tem o terno violeta pra mostrar que ele é meio estranho, o que a gravata vermelha e amarela meio que faz você pensar isso, junto com o buraco no sapato dele, não tem realmente muito motivo para as pessoas serem todas super coloridas. Da mesma forma que não tem porque a calça do cara ser a mesma cor da janela, ou a blusa do boxeador ser praticamente da cor do céu, ou as paredes da casa mudarem tão drasticamente de cor. Eu lembro que o Master mencionou na outra história que a mudança na cor do fundo pode ser usada para indicar a emoção que o quadro deve ter, mas se isso fazia algum sentido na outra história, aqui ela meio que não faz sentido. O Chapolin entra na primeira história num quadro com as paredes azuis e o céu verde por algum motivo, e aí as paredes são amarelas quando ele tá em cima do brinquedo sem controle, e aí as paredes são verdes depois do cap-off, e são verdes de novo no seguinte, e são rosa quando ele tem uma ideia. Não parece que tem uma consistência aqui. Parece que a pessoa fazendo esses fundos só lembrou que mudar a cor do fundo pode fazer com que eles pareçam um pouco mais variados. Então é bem difícil dizer que essa revista vale a pena você ver. Tem vários problemas e eu honestamente não achei nada aqui engraçado. Talvez as ideias das piadas finais em si não sejam ruins, mas a execução mata elas, na minha opinião. Pois é. Você poderia dizer que na parte do carrinho lá, o fundo estar amarelo poderia significar ação, que é uma cena um pouco mais acelerada, mas depois eles vão pra verde, continuam no verde, como você disse, depois pra rosa, então parece que é o colorista saber um pouco da teoria da cor e quando aquilo deveria ser usado e o que o quadro tá tentando passar, mas ao mesmo tempo ele só sabe o básico e por isso ele vai acabar cometendo algum desses erros e só
fazer o quadrinho ter uma coloração estranha. Falando dos desenhos, eu discordo só um pouco, bem pouquinho assim, do que você disse sobre a arte, os desenhos em geral, porque eu achei os desenhos bem inferiores à outra história que a gente viu, porque aqui tem umas caretas bem estranhas que os personagens acabam fazendo, acaba me fazendo não querer revisitar. O que eu mais lembro agora é a mãe do bebê, que quando ela olha de frente, ela fica com os olhos vidrados assim, não parece nada natural. E já que eu tô falando dos desenhos, é um exemplo muito bom isso que você disse do Chapolin tropeçar numa pedra na segunda história, porque eu nem tinha notado a pedra. Eu fiz o meu ponto e eu simplesmente achava que o Chapolin estava olhando pra frente, que ele tinha batido no cara sem querer, ou que a marreta dele tinha batido no cara, alguma coisa assim. Eu não tinha percebido a pedra. Justamente também porque eles desenham meio como se fosse uma espiral, algo que é pra dar ação, indo do primeiro até o segundo quadro, sem motivo nenhum. E isso já é um grande exemplo de um artista tentando fazer algo pra chamar atenção, mas não sabendo no que colocar atenção, porque a minha atenção vai mais pra aquele movimento, porque é o que está mais no centro lá dos quadrinhos. Eu também não consigo recomendar esse gibi. Eu diria que o maior problema em si é que este é um gibizinho, então eles só podem usar 2 a 3 quadros por página, então eles têm que simplificar muito as histórias. E daí parece que os roteiristas pensaram numa piada final e não conseguiram fazer uma história para encaixar essa piada final. Se você tem uma ideia só de uma piada final e quer criar uma história, cria de uma página, cria de até 2 páginas no máximo, se a sua piada final precisar de muito contexto. Mas se você não consegue fazer isso para um gibizinho que tem que ser bem simplificado, então faz para um gibi normal, não faz para este estilo de gibi. Porque senão a gente vai ter os exemplos dessas histórias que acabam ficando bem fracas e não são memoráveis por este motivo. Mas eu acho que é isso, pessoal. Não se esqueçam de ver meu ponto no meu canal e até a próxima. Fui! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com